e agora ele está na construção civil. E eu estava trazendo aqui uma informação... Construção industrializada. Industrializada, né? da construção civil, no falta da mão de obra do pedreiro e formar novos pedreiros, né? Como é que funciona a Steel Corp, que é a sua nova empreitada? Bom, eu comecei a enxergar... Gente, construção civil representa 23% do PIB brasileiro. Movimenta 2,3 trilhões de reais dos 10 trilhões de PIB que nós temos. Você imagina, Emílio, um mercado desse tamanho operando nos anos 60. Ele ainda está construindo. Claro que evoluíram alguns processos, mas constrói como se construía nos últimos 50 anos. Tudo evoluiu no mundo, né? Tudo hoje é tecnologia e tal. Por que a construção civil ficou parada? Na China, o cara faz prédio em 60 dias, prédio de 40 andares. Então, o que acontece com a construção? Que você tem sempre o dobro do preço pelo dobro do tempo. É isso aí. Né? E é uma loucura. E entrar numa obra é uma verdadeira aventura, né? A gente fez uma fábrica no Brasil, outra nos Estados Unidos, que a gente montou, uma fábrica de construção industrializada, ou seja, tudo que a gente consegue fazer off-site, na obra, em ambiente confinado, controlado, é muito mais eficiente. Então a gente consegue entregar uma obra na metade do tempo, a gente consegue fazer, obviamente que tem que ainda fazer on-site, montar coisas que no Brasil você não consegue ainda levar tudo para a obra pronto. Então é complexo, até o nosso sistema viário, tudo é muito complexo. Nos Estados Unidos já dá para levar uma casa 100% pronta da fábrica, aqui você não consegue. Mas a gente está adiantando isso e é muito interessante porque nosso material é muito superior à convencional. Então a gente tem na acústica 50% de vantagem, na térmica a gente é muito mais... Nosso ambiente fica entre 22 e 26 graus, porque nossas paredes elas não absorvem umidade, elas não absorvem o calor, então o ambiente fica sempre muito bom, você gasta muito menos ar-condicionado, não tem patologia, não tem umidade, não tem mofo, não tem trinca. Olha as vantagens, hoje em dia já no mesmo custo. Nosso básico é o Light Steel Frame, que é o aço galvanizado, mas a gente usa todos os outros materiais que já existem e que estão sendo homologados cada vez mais no Brasil para fazer construção muito mais moderna, muito mais eficiente. Então, eu fiquei encantado com esse oceano azul que isso representa, com a oportunidade que tinha por trás disso e montei a Steel Corp junto com parceria com grandes sócios meus, que eu não sou da construção civil, meu sócio Daniel Gisper, que toca a empresa hoje como presidente executivo, vem da construção civil, 20 e tantos anos de construção. Então as pessoas que estão com a gente são experts nesse assunto de construção industrializada. Esse é o futuro de um ramo gigantesco, importantíssimo, que é a construção. A gente fez o estádio do Red Bull Bragantino, 100% em Steel Frame, primeiro no mundo. E o que vai acontecer quando forem usar o estádio grande? Nós vamos desmontar, tá aí a imagem do estádio, nós vamos desmontar esse estádio e fazer escola, creche, centro médico com material reaproveitável. Se fosse alvenaria, tem que implodir ou virava um elefante branco. Gente, a gente só vende aquilo que a gente acredita, não tem como, entendeu? Então eu não ia entrar eu investi muito dinheiro nesse negócio. O negócio é muito investimento, fábrica, equipamento, gente, tem quase 500 funcionários, uma empresa que só vai fazer 3 anos em julho agora. Então, para eu botar em risco um patrimônio, tem que ser muito doido, ou tem que acreditar demais. Eu prefiro optar pelo acreditar demais. E montamos a Steel Academy, que é quase uma universidade para treinar essa mão de obra nova. Sai o pedreiro, entra o montador. A gente só monta, sai a pá para fazer o concreto, etc., entra a parafusadeira. Então, assim, mulher nas obras, porque não tem tanto peso para carregar, obras limpas, não tem entulho, 90%, a obra seca, a gente gasta 5 litros a gente gasta 5 litros contra 500 litros por metro quadrado da obra convencional. 1%. 1% da água. Então, a obra seca, não tem sujeira. É outro mundo completamente diferente. Tem outras pessoas fazendo, tem outras empresas, mas é um mercado ainda que vai crescer muito, tem muita resistência. Você sabe, Emílio, e vocês todos, que quando entra uma coisa nova, quem está no antigo, não, isso não funciona, não, isso é caro, não sei o quê, porque sai da zona de conforto do engenheiro tradicional. Ele não quer se formar na nova tecnologia. Que é o carro elétrico, né? O carro elétrico perfeito, e meu sócio usa esse exemplo. Quando a gente vai numa apresentação e fala, por exemplo, carro elétrico, olha a resistência que teve do tradicional para... Eu cheguei hoje de elétrico aqui, eu só uso elétrico. É uma delícia, pô, não precisa nem abastecer, tem uma autonomia hoje que te dá conforto total e não polui a cidade, tem um monte de vantagem. A mesma coisa, pô, é resistente, daqui a pouco no mundo não vai ter mais carro a combustão. Pode ter certeza, não vai acontecer.